Olá, meus amigos da Central do Enem, professor Guara com vocês, trazendo mais uma dica sobre história geral. Hoje eu quero falar com vocês sobre a nova ordem mundial ou o mundo multipolar ou multipolaridade. O que seria isso? Seria o chamado mundo pós-Guerra Fria, né? A nova ordem mundial ou a nova ordem multipolar, ela apresenta basicamente duas faces. Uma face geopolítica e a outra face econômica. A velha ordem, como passou a ser chamado a Guerra Fria, ela era chamada Ordem Leste-Oeste, que ela se estabeleceu a partir de 1947, com o início da Guerra Fria, e se estendeu até 1989. Nesta velha ordem ou Guerra Fria, o conflito era entre os Estados Unidos, que representavam o bloco capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era líder do bloco chamado socialista. O mundo era também dividido em primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo e bloco dos países não alinhados. A nova ordem, então, que se estabelece a partir de 1990, ela será estabelecida a partir da questão geopolítica e da questão econômica, como eu falei. Nesse momento, o mundo será, a ordem norte-sul. Então, os países mais ricos estariam localizados geograficamente na parte norte do planeta e os países pobres estariam situados na parte sul do planeta. Então, essa seria uma espécie de nova organização mundial. A situação real do mundo depois da Guerra Fria ficou a seguinte: os Estados Unidos saíram desgastados e abalados moral e politicamente da guerra no Vietnã. Já ao longo da década de 60, o Japão e a Europa dominavam grande parte agora da economia mundial. Relativo declínio econômico e fracasso no Vietnã evidenciaram então o esgotamento do modelo geopolítico mundial, ou seja, já não cabia mais aquela forma de organização do mundo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Do lado oposto estava a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O fim da Guerra Fria está diretamente relacionado com a desintegração deste país e de seu bloco, apesar, logicamente, de essa não ser a única justificativa para o fim do mundo leste e oeste. A União Soviética sentiu o peso da corrida armamentista muito mais que os Estados Unidos da América, o que abalou a sua capacidade de financiar outras áreas da economia civil, por exemplo. A velha ordem, então, vai dar abertura à chamada nova ordem. Nesse momento, também, nós estamos falando em um novo milênio. O que seria esse novo milênio? Veja bem, com a desagregação do mundo socialista e o fim da Guerra Fria, vai acontecer a necessidade de se enquadrar os novos países de economia de mercado dentro desse novo contexto. Surge então a divisão norte e sul, onde o norte representa basicamente os países desenvolvidos, incluindo as economias mais industrializadas do ex-mundo socialista, no caso a Rússia, e o sul se refere aos países subdesenvolvidos, que agora passam a ser chamados de países pobres. Agora vai estar claro a ideia de país rico e país pobre, norte rico, sul pobre. A nova ordem mundial, então, ela vai se apresentar a partir do seguinte aspecto. Os Estados Unidos agora dividem o poder com as economias em ascensão, como o Japão, e a chamada União Europeia, em um novo equilíbrio mundial, a chamada nova multipolaridade, com 3 polos de poder. Esses 3 polos de poder, logicamente, seriam a reorganização do planeta através dessa nova ordem multipolar. De um lado, nós vamos ter o Oriente, liderado pelo Japão, com a Ásia Oriental. No meio, nós temos a questão da unificação dos países europeus a partir do Pacto de Roma. Isso vai mais tarde à formação da Comunidade Europeia e depois a União Europeia. E do outro lado, nós temos o hemisfério dos Estados Unidos e a sua influência a partir de alguns códigos, pactos e acordos que passariam a ser realizados entre esses países. Essa nova ordem, então, traz uma nova geopolítica. Com o fim da Guerra Fria e da bipolarização, ou seja, do fim do antagonismo existente entre socialismo e capitalismo, nós temos o desaparecimento do Pacto de Varsóvia. A partir de então, some a aliança militar do bloco socialista, até porque estamos vivendo
a chamada derrocada do socialismo. Mudanças de perfil da OTAN, e esse organismo passa a desenvolver novas funções devido ao fim da Guerra Fria e a questão da bipolaridade, tá certo? Nesse aspecto, então, a gente vai colocar para vocês na próxima aula a questão econômica dessa nova ordem. Apresentei para vocês, nesse primeiro momento, a situação geopolítica do mundo após o fim da Guerra Fria. Aqui, professor Guara, deixando para vocês essa nova dica para o Enem. E até a próxima aula, se Deus quiser.